Ontem mesmo a gente estava falando eu estava conversando aqui com o Tamir Felipe, que também é um ativista político no Brasil, né? Tem um canal no YouTube bem legal. E eu estava perguntando exatamente sobre, como eu estou fora do Brasil há muitos anos, como é que estava para ele o clima político no Brasil, como ele sentia esse clima político. E acho que ele definiu uma coisa que a gente costuma comentar aqui no canal, que é o seguinte: a gente teve 20 anos de porrada comendo lá. As pessoas cansaram. As pessoas cansaram de esquerda, direita, comunista, capitalista, fulano de tal contra ciclano de tal. As pessoas cansaram. As pessoas estão no momento que elas estão exaustas dessa briga política. E eu Uhum. acho que isso é inerente a todos os povos, a todas as pessoas. Chega um momento que elas falam: chega, tá bom, vamos sentar e vamos conversar. Acabou. Era observação, desculpa, eu falo demais. Minha observação foi Não, longa. sem problemas. Isso que acabou de dizer é muito importante. Tem muito a ver com um artigo que eu estou a terminar, intitulado a, a, a Morte da Democracia Representativa. Ou seja, a ideia da democracia representativa vai morrendo no seio dos cidadãos em função da perda de confiança que os cidadãos conferem aos políticos. Ou seja, os políticos criaram uma espécie de cartelização do poder. E às vezes nota-se que tanto quem governa, tanto quem está na oposição, eles sentem-se confortáveis um no seu lugar. Porque cada um tem o seu, ou seja, ambos têm privilégios. É só Uhum. olhar para o Senado, o Congresso, aqui nós chamamos parlamento, as imunidades de um deputado ou de um senador é exatamente a mesma imunidade do senador que representa o partido que governa e o senador que representa o partido da oposição. Se esse deputado ou esse senador tiver que defender uma classe, ele vai incluir o seu opositor. Quer dizer, no fundo, há aí um compadrio de duas classes que priorizam-se primeiro a eles, só depois é que vem o povo. Então, isso tem sido uma das causas da morte da democracia representativa. Um, Saltando de assunto, pronto. No princípio, eu disse que, feliz ou infelizmente, as pessoas sempre que falam na relação entre Angola e Brasil olham sempre para a perspectiva econômica, né? Mas Uhum. a relação é muito mais do que isso. Só para teres uma ideia, eu quando estive no Brasil a primeira vez, alguém perguntou-me se eu era de África, eu disse que sim, e perguntou se o nosso presidente Nelson Mandela está bom, né? Ou seja, para esse É. brasileiro, a África é um país e o presidente desse país era exatamente Nelson Mandela. Tanto pude lhe sentar e tive que lhe explicar a história, que eram 54 países, que eram multilingües e que tinham culturas diferentes, autonomia diferente, pronto. Foi algo interessante. Isso vem muito notar também a falta de interesse que a população brasileira, não todos, mas alguns, isso, fundamentalmente a juventude, tem em relação à África. Mas Uhum. as relações entre Angola e Brasil, elas são históricas, se nós partimos do pressuposto que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola e compreendemos que a natureza da relação ela não é simplesmente, como disse, devido ao facto do Brasil reconhecer Angola, né? Mas pelo tráfico de escravos, né? Os escravos que saíam de África e iam para o Brasil, muitos deles eram angolanos. E esses escravos levaram hábitos e valores africanos para o Brasil. Uhum. Daí nós entendemos que essas relações entre os países eles não se fundem apenas em questões econômicas, mas também em questões culturais que são fortemente impulsionadas pelo fator da língua, né? Uhum. No período de governação do Partido dos Trabalhadores, né?
quer pelo ex-presidente ou atual presidente Lula da Silva e também da presidente Dilma Rousseff, a aproximação entre o governo angolano e português foi muito próximos, primeiro por causa da carga ideológica dos partidos, né? Ou seja, o PT é um partido de esquerda e o MPLA também é um partido de esquerda. E os nichos de cooperação entre os dois países tinha precisamente a ver com o facto do Brasil ter financiado projetos estruturantes em Angola, com maior realce para o setor da construção civil, prestação de serviços, energia, por exemplo, um dos maiores projetos hidrográficos de Angola, que é a barragem de Capanda, foi exatamente construído pela Odebrecht, né, que é a empresa que nós sabemos em termos de dimensionais. Para além desse setor, houve também intercâmbio político, bem como cultural. Sucede que essa relação teve um certo abrandamento com a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro não colocou a África, em particular Angola, na agenda da política externa brasileira, e essas relações, obviamente, que foram se abrandando. A parte destes elementos que eu acabei de florar, né, alguns problemas que o Brasil teve também ligado aos escândalos de corrupção, e nesse escândalo de corrupção foram aparecendo nomes de alguns PEPs, não é? Que são pessoas expostas politicamente, são políticos angolanos que são ligados ao MPLA. Então, para além disso, houve algumas dívidas também que o Estado angolano contraiu contra essas empresas brasileiras, contribuíram também para o abrandamento dessas relações. Com o regresso do presidente Lula, né, ao poder, ou seja, abriu-se aqui uma nova possibilidade de cooperação entre esses dois países, e isso teve a ver com a estratégia desse poder fundamentar em menos financiamento em infraestruturas, né? No caso de investimentos no setor do agronegócio, que o Brasil, de facto, é uma potência muito grande nesse sentido. E o fato do Brasil ser ainda o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro em proteína animal, e também um dos maiores exportadores da América Latina, associando o fato de Angola ter também potencialidades agrícolas bastante grandes, esses são fatores que o Brasil olhou que há essa necessidade de reaproximação, porque Angola tem um clima fantástico, tem riquezas hídricas bastante grande e consegue capitalizar um conjunto de investimentos para que haja então essa cooperação entre esses dois estados. Também é importante aqui, Marcelo, sublinhar que o contexto e as circunstâncias que o presidente Lula da Silva regressa ao poder são completamente diferentes daquilo quando ele deixou o poder. Ou seja, isso vai obrigar a ele também a proceder uma maior gestão parcimoniosa dos recursos disponíveis, tendo em conta que os primeiros desafios são a redução do índice de pobreza e da fome, que o Brasil já não estava no mapa e voltou a estar, né? Daí, quando eu falava prioridade, né? É normal que o governo brasileiro priorize primeiro os brasileiros para depois ir lá para fora. Portanto, não se pode também fechar, muito menos descurar a possibilidade do Brasil cooperar com os PALOPs de uma maneira geral, embora o nível de equação entre Brasil e Angola está muito perto de uma relação estratégica. Eu penso que o Brasil pode cooperar em Angola no sentido da modernização agrícola, né? Aqui Angola é uma terra muito arável e essa possível cooperação entre o Brasil e Angola nesse setor serviria para alavancar a autossuficiência alimentar de Angola e também podia reduzir a dependência dos produtos agrícolas
dos terceiros estados e concorrer para uma segurança alimentar no país, porque nós temos uma taxa de importação muito alta e penso que esse nível de produção da agricultura familiar seria um nicho muito importante. O facto também de Angola se tornar um país ao nível do continente que tem alguma influência vai permitir que, havendo essa relação entre Angola e o Brasil, possa haver melhoria nas infraestruturas agrícolas que permitem impulsionar a produção, que vai desde sistemas de irrigação, o armazenamento, logística, a transformação de produtos, bem como as próprias vias de acesso, que vão permitir um maior escoamento nas zonas rurais para os grandes centros urbanos. E isso vai permitir que os mercados sejam identificados ao nível da CEAC, né, que é uma região aqui da África, uma região econômica, e a SADC, que é portanto, o bloco regional que Angola faça parte. Nós tivemos aqui em Angola, se a memória não me atrasou, no dia 25 de agosto do ano passado, a visita do presidente Lula da Silva. E há um elemento que me deixou, que eu tomei atenção, é que ele, no seu discurso, ele sinalizou o interesse. Olha, eu vou só ligar a bateria, acho que o meu computador pode desligar, só um minuto. Sem problema. Espero que não tenhamos do ar. Se cair também não tem problema. O pessoal que está acostumado com caos no canal, eu entro tudo errado. Aqui a gente... Peço até desculpas, trazer uma pessoa com uma grande seriedade acadêmica e tudo mais para essa bagunça aqui que é o canal, mas não tem problema não. A conversa aqui é boa, pelo menos. Tá tudo bem. Eu quero só certificar que ela está... Sim, pode dizer. Pode dizer, Marcelo. Aproveitando que a gente fez essa pausa aqui, tem uma pergunta aqui do José David. Não foi dele, não. Foi dele mesmo. Ele diz o seguinte: eu não encontro os livros do professor Paulo Gamba em Portugal. Será que Angola envia para Portugal? Diz que já comprou enviando do Brasil. Provavelmente comprou outros livros enviados do Brasil, mas... Se ele está no Brasil ou está em Portugal? Não, está em Portugal. Se não me engano, inclusive, não é Portugal continental, não é isso, José David? Se não me engano, é Açores ou... Okay. Os meus livros estavam na FNAC e já a editora deu-me nota que estão esgotados. Mas há uma amiga no Brasil que encontrou no Amazon. No Amazon? No Amazon, tá. Sim. Então, mas vamos ver aí. Porque a Amazon não tem em Portugal, então, José David, dá uma olhada aí na Amazon Espanha, para ver se não acha, que é o Amazon entrega em Portugal continental. Se tiver extracontinental, aí já talvez seja um problema. Mas sabendo que tem lá na Amazon. Não tem versão Kindle? Não. Não. Na verdade, não sei. Essa editora é que sabe, né? Eu não estou ligado às vendas. Entendi. Deixa eu só fazer uma observação. Não, vai encontrar sim. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho muito legal isso que você falou sobre a parceria estratégica, né, entre o Brasil e Angola. Eu assisti um tempo atrás um vídeo produzido por um rapaz, não sei se você conhece, o Rui Júnior, que ele tem um canal no YouTube chamado Eu Afro. Eu Afro, sim. Se tiver contato com ele, me passa. Eu estou tentando trazer ele aqui no canal também. Tá bem. Ele está no Brasil? Ele acha que ele mora no Brasil, se não me engano. É porque eu não estou no Brasil. Ele está no Brasil. Eu penso que está em São Paulo, mas vou encontrar, vou passar o contato dele. Legal, show. E esse vídeo ele fala exatamente sobre a questão da colaboração na parte da agricultura com a África em geral, né? Especialmente na zona ali do Sahel, né? Que é savana, e que no Brasil a gente tem o cerrado. Então o nosso maquinário brasileiro, ele é muito mais adaptável, o cerrado, por ser
semelhante à savana, o nosso maquinário ele é muito mais adaptável aos países subsaarianos do que os maquinários, por exemplo, da China, que é um Sim, sim, grande produtor, né? sim, Mas sim. a gente talvez não tenha o preço tão bom ou tanta quantidade, mas pelo menos a gente tem equipamentos mais adaptados à região, né? Sim, mas isso também deriva, mais do que os preços, isso deriva também da forma como ehm, os Estados observam a política externa. O que é a política externa? A política externa é nada mais senão a continuidade da política interna. Ou seja, se o Brasil tem representação diplomática nestes países, eu penso que cabe aos embaixadores desses países encontrarem nichos de investimento e fazer garantias, né? Porque às vezes o grande problema às vezes não está no preço, está na modalidade de pagamento. Eu se Uhum. tiver que comprar um produto caro, né? Caro assim pelo preço, mas me apresentarem uma modalidade de pagamento que não seja demasiado puxado para o meu bolso e tenha um prazo de pagamento que me dá uma folga, às vezes é preferível pagar esse produto mais caro com alguma qualidade do que um produto mais barato que não tem a mesma qualidade do produto caro, né? Aliás, Uhum. dizia Marx que a qualidade determina o preço, né? Pronto. Então, eu penso que sim, isso depende muito da forma como os Estados olham para a sua política externa e como a relação entre esses Estados na perspectiva do investimento pode se repercutir em bem-estar local, né? Porque tudo que o Estado brasileiro faz dentro, quer fora do Estado, visa um fim, que é a satisfação da necessidade coletiva dos brasileiros, né? Sim. Portanto, é exatamente nesse sentido, né?